Olá, pessoal. Iniciamos 2025 retomando as gravações do Alvesp Podcast. Desde já desejamos a todos aí um ano de saúde, haja saúde, né? E muitas conquistas para todos nós. E como não podia deixar de ser, iniciamos com um tema muito importante que está mudando aí a vida do nosso dia a dia da loja, que é o Renave. E teremos hoje aqui o lançamento de uma ferramenta que vai te ajudar a trabalhar com o Renave, que é o Renave in Alvesp. Quem vai comentar de tudo isso, o que é o Renave in, como é que ele te ajuda na sua loja, como é importante, o que vai facilitar o teu dia a dia, nosso amigo Rodrigo Fichter. O Rodrigo é um parceiro nosso da Alvesp, da Carro Pago. Quem ainda não assistiu o podcast que nós fizemos no ano passado, vale muito a pena. É muito importante essa ferramenta que ele também tem para ajudar na forma de capitalização da loja. E hoje o Rodrigo traz o Renave in. Rodrigo, mais uma vez é um prazer te receber aqui na Alvesp, né? E participando de novo do podcast. Cara, você não para. O que é essa novidade do Renave in? Vamos contar para todo mundo o que é de cara. Vamos lá, obrigado mais uma vez, Alcides, pela recepção calorosa de sempre. A gente está sempre, né, buscando desenvolver novidades para esse segmento que é tão duro, batalhado e viciante, que a gente não, né, por mais que eu não esteja operando hoje mais com lojas, mas... é o seu DNA. É o meu DNA, então a gente busca sempre soluções dentro do segmento automotivo e principalmente com essas grandes mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Tem a Carro Pago inicialmente, como você falou, uma plataforma voltada para financiamento de estoque, para melhorar o fluxo de caixa das revendas e tranquilizar, na verdade, o fluxo de caixa, né? Deixar ele mais sem tantas oscilações. E agora a gente traz o Renave in. O Renave in, Alvesp, nós trouxemos o desenvolvimento dele a partir de setembro do ano passado. Ele foi um desenvolvimento em tempo recorde, foi uma equipe grande de desenvolvedores. Quando surgiu a informação de que haveria a possibilidade de se tornar obrigatório e tudo mais, então nós começamos um desenvolvimento rápido da ferramenta. Ao estudar toda a documentação e tudo mais, a gente chegou à conclusão de que o Renave, o sistema em si do Renave, ele na verdade, ele precisa de duas soluções. Ele precisa de uma solução completa, que é a que as integradoras têm, que não é a nossa. A solução onde ele vai transitar no Renave, vai dar entrada, dar saída, né, botar e tirar do estoque e tudo mais. Ali dentro tem também um pedaço do que a gente faz, que é a consulta de aptidão. Consulta de aptidão, hoje, ela é um dos pontos mais importantes que se tem no momento atual, porque todos estão preocupados se aquele carro vai poder ser financiado ou não, né, porque precisa ser colocado no Renave e tudo mais. E a gente ouve o pessoal falar que está preocupado com o financiamento, com o banco, com o estoque, com o Renave, mas não vê ninguém preocupado com os carros que estão no pátio hoje, sabendo, e esses carros que estão aqui? Será que todos eles estão aptos a entrar no Renave? Né? Eu preciso de uma ferramenta rápida no bolso, né, que funcione aqui no telefone, não lá no computador, no desktop, tudo que né, são processos administrativos mais complexos, porque você está para receber um carro usado no negócio. Esse carro o cliente está avaliando com você ainda. Você precisa saber os débitos veiculares e saber se o carro pode ou não transitar no Renave. Antes de você emitir uma proposta para o cliente, em todos os carros. Porque depois que você emite a proposta para o cliente, desgastou o vendedor, a equipe de vendas, gastou o cafezinho, vai ver, o carro tem uma pendência, o cara vai demorar, sei lá, uma semana, 15 dias para me entregar o carro, ou não sei nem se ele vai conseguir resolver essa pendência, dependendo do que for. Depois de apertar a mão do cliente, fechar a negociação, fazer aquela matemática espremida do percentual de entrada do financiamento para poder aprovar a ficha e tudo mais, descobrir que tem mais débitos veiculares, que precisa voltar com o cliente, conversar de novo. Então, o Renave in, ele permite que o lojista, o comprador do lojista, né, ele está lá na concessionária avaliando um carro, ou alguém que bateu na porta para vender o carro para ele, ele pega o WhatsApp, manda um oi para o bot Renave in Alvesp. Quando ele manda esse oi, o nosso bot pergunta só duas informações, ele pede a placa do carro, depois o número do CRV. Com essas duas informações, o nosso sistema faz a consulta para ver se o veículo vai estar apto ou não já a entrar no Renave, e ele faz a consulta de débitos veiculares.
E ele leva essas duas consultas em paralelo. Então, assim, a consulta de débitos veiculares, que é a mais recorrente para todo mundo, ela se torna extremamente prática de ser feita, porque só digitando isso, a gente mostra ali a relação de todos os débitos do veículo, seja a parcela de PVA, IPVA inteiro, né, cota única, multas, licenciamento, tudo que pode ter de débito num veículo, ele aparece um extrato. E em havendo esses débitos, a gente traz para o usuário já um código Pix para ele fazer o pagamento de todos os débitos de forma única. Então ele copia esse código dura 72 horas, então ele tem 3 dias para fazer esse pagamento. Né, manda para o cliente. Ele pode mandar para o cliente, se ele acertou que é o cliente que vai pagar. Ou ele paga ele. O cliente, sei lá, parcelar, por exemplo, no banco dele lá, fazer um Pix parcelado no banco, no cartão de crédito, enfim. Ou então ele mesmo paga, inclui isso na negociação, já sabe quanto que vai ser. Quando ele executa esse pagamento, depois que fechou o negócio ali, ou o cliente dele paga esse código Pix lá na casa dele, o cliente já saiu da loja, tudo e tal, recebe lá o Pix, quando ele paga aquele código, o lojista recebe no Renavinho Alvesp um ok dizendo, ó, os débitos foram pagos e agora o sistema vai ficar monitorando as baixas, porque depende do tipo de multa, às vezes uma multa municipal de fora do estado, ela aparece lá, mas não para dar baixa, até receber o retorno, ela demora um certo tempo, até 3, 4 dias, dependendo do estado e do município. Então, o nosso sistema fica monitorando esses débitos de hora em hora para descobrir a hora que o veículo vai estar liberado. Todos os débitos de São Paulo, eles são basicamente online, a gente não tem demora mais do que 30 segundos para baixar todos. Cada débito baixado, o sistema manda um comprovante pelo WhatsApp de volta para o lojista, dizendo, ó, esse débito aqui, está aqui o comprovante dele, está pago, pode tocar ficha aí no carro. Do ponto de vista do teste de aptidão do veículo, o teste de aptidão em si ele é gratuito, tanto nas integradoras quanto no nosso caso mesmo. O que nós vendemos aí, nessa taxa de serviço que eu vou falar em seguida, é a facilidade de você, no WhatsApp, fazer a consulta e, em havendo qualquer pendência, o nosso sistema fica durante uma semana olhando aquele carro, ele diariamente, e informa você se aquela pendência foi baixada naquele período. Então você não precisa ter lá, por exemplo, uma secretária na loja com uma pilha olhando assim, de carro. direto. Pô, olha se tal carro liberou, olha se tal carro liberou, porque enquanto não liberar, você não vai poder dar entrada, não vai poder financiar o carro. Né? Então é uma coisa preocupante, né? Você já, às vezes o carro entrou, você entrou meio pronto, sei lá, você já vendeu o carro para outro cliente, está faltando o trâmite legal e está ansioso para saber daquilo ali. Então o nosso sistema ele fica de hora em hora olhando se o carro está liberado. Vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, um carro, sei lá, o carro chegou aqui com 2 anos de uso, novinho, e ele não está apto. Por quê? A gente mostra o motivo, né? Diz, o carro não está apto porque tem um recall pendente. Né? Um exemplo solto aí, ou então não foi emitido CRV, por exemplo. Né? Pendência de emissão de CRV, a TPV também não está emitido, enfim. Quando isso acontece, o nosso sistema envia o motivo pelo qual o carro não está apto, envia uma explicação de como resolver aquilo de forma facilitada, a quem que ele tem que recorrer, e ele fica por uma semana monitorando. Então, vamos que um cliente chegue na loja, entregue o carro, tem um recall pendente. Beleza, recall é gratuito, não tem problema nenhum, pode me entregar o carro assim mesmo, que o único motivo de pendência é esse. Você vai pegar o carro, vai ligar para, por exemplo, 0800 da montadora e perguntar, o chassi tal, já está com recall feito? Sim. Tá feito. Mas não foi informado, porque tem pendência no Detran, que é o primeiro passo antes de agendar um recall. Depois, não, realmente não foi feito. Beleza, então agenda aí para mim numa concessionária, o cara agenda, porque isso é sempre urgente, né? O recall entra ele fura a fila da oficina, das né? oficinas, do dia a dia, tal, da né? oficina. Porque ele é uma questão de emergência. Então, por exemplo, vem aqui e faz amanhã. Você leva o carro lá, faz o recall, volta para sua loja, tranquilo, deixa o carro ali no pátio. Assim que a concessionária encerra a ordem de serviço, ela informa a montadora, o sistema online. No outro dia, ou 2 dias depois, a montadora já informou isso, o Detran dá baixa. E o nosso sistema está lá consultando para você, dizendo, beleza, o carro está liberado. A placa tal, a gente volta no bote, depois de ele ter usado outras
E assim é com multa, e assim são com as pendências. Multas, pendências em geral. Inicialmente foi publicado cerca de 15 motivos de não aptidão, mas a gente já está em mais de 32 que a gente descobriu ao longo do uso e dos testes massivos que a gente fez de utilização. Então ele é um serviço completo para você saber, esse carro que está aí na frente, ele está ok? Ele está bom? Eu vou poder transitar ele rápido no Renave? Ou o que eu tenho que pedir para o cara resolver e como? Você vai pegar o seu avaliador vai pegar aquelas mensagens e vai só encaminhar para o cliente que ele já tem o contato. Vamos lá. Dizer, ó, é isso aqui que você precisa fazer. Muita novidade, muita informação e, sobretudo, necessária para o momento que nós estamos vivendo. Pessoal, com o Renave, muitas práticas que nós temos nas lojas, nós vamos ter que adequar. Algumas vamos ter que mudar, outras vamos ter que inserir no nosso dia a dia. O Renave In é para facilitar a ferramenta do Renave. Ele não muda o formato de você incluir o carro no seu estoque. Ele não tem ligação com isso. Ele é uma coisa que se soma. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a você colocar o carro no Renave mais rápido, mais fácil e mais seguro em relação às pendências. O importante é assim, ó, a trancha do Renave, você vai colocar lá dentro do dashboard da integradora, que no caso a Alvesp tem parceria com a Daxstock. Nessa parte você não mexe, você continua lá. Acontece o seguinte, que o Rodrigo está dizendo, você me corrige se eu estiver errado, no calor da negociação, no dia a dia, quando o Rodrigo está na loja, ao invés de eu pegar e ter que sentar ele na mesa para fazer uma consulta aptidão para ver se o carro dele vai entrar no Renave, eu vou aqui, ó. Só um minutinho, Rodrigo. Qual que é a placa do seu carro? E sem ter que entrar também em Detran, para ver multas. O que você precisa? Ó, Rodrigo, o teu carro tem isso. É na lata. É isso, Rodrigo? É isso aí. Então, é importante. Essa funcionalidade vai destravar o dia a dia. Tá certo? Lembrando que, no caso, a consulta aptidão que tem na integradora, toda integradora tem a consulta aptidão, ela continua lá, tá tudo bem. A do Rodrigo, o Renave In Alvesp, vai facilitar, vai permitir que você tenha uma acessibilidade melhor. É isso, Rodrigo? Perfeitamente. Ele na verdade, presta um serviço de monitoramento, acompanhamento. Ao invés de você gastar o seu tempo ou ter um tempo de uma pessoa sua importante consultando todas as possibilidades de multa e tudo mais, que tipo de débito que tem no veículo, né, e ter que imprimir aquilo, imprimir guia e cobrar do cliente de um jeito e pagar do outro, a gente facilita todo esse processo num único movimento, uma única consulta, fica tudo resolvido. Tá. Então, olha só a dica que ele está dando. Né? O principal no nosso dia a dia é ter que refazer o mesmo trabalho várias vezes. Quando você usa o Renave In Alvesp, né, você vai ter um robô trabalhando para você, consultando aquela placa, né, aquele carro, para que te falar se as pendências que você tem já baixaram ou se em algum momento entrou uma nova. É isso? É isso aí, a gente fica por uma semana monitorando para ver se pelo amor de Deus, sensacional. Tá okay. Então, isso realmente traz segurança e traz muita agilidade, muita velocidade no momento da compra de estoque. Tanto a compra do trade-in, né, que é aquele carro que você está recebendo no negócio, sim, quanto a compra de rua mesmo. Você está olhando um carro na internet, ou bateu você põe aquela faixa na frente, compra o seu veículo. Quando o cliente chega na frente, você já diz, ó, teu extrato está aqui, ó. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, e o Renave, desculpa, imagina, eu que estou te interrompendo, eu estou só te complementando, ansioso com essa ferramenta. Só te complementando, tem algumas funcionalidades, algumas consultas que o sistema Renave nacional, ele traz, e trazem assim dentro do Renave In Alvesp também, que é você saber se aquele carro tem algum problema, o proprietário do veículo tem problema na Receita Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são coisas que não aparecem nas consultas normais. Então você acaba negociando um carro, problema judicial que ainda não entrou no sistema, lá um Renajude da vida. Todas as consultas, as esferas públicas que são consultadas hoje para permitir ou não você transferir aquele carro, elas vêm automaticamente dentro desse sistema. Por isso que ele no início ele está tão pesado no sentido de operação,
isso do lado do governo, porque eles precisam acessar todos os sistemas do governo, que não é um sistema só, são vários, para consultar a Procuradoria-Geral da Fazenda, para consultar a Receita Federal, né? A pessoa que está ali entregando o carro tem lá uma pendência, muitas vezes, que ele indicou aquele bem como garantia para uma pendência fiscal, só que esse bem ele não fica gravado. Você conseguia até então transferir esse carro. Quando você pega, seja um computador, um outro bem qualquer, tal, mas também carro, né? Você tem lá um cliente bate na porta e diz, puta, o cara sabe que vai vir uma encrenca, aquele carro vai receber uma ordem... Uma pendência. Vão vir buscar ele. Vamos dar uma busca e apreensão lá do governo mesmo, lá da Receita Federal, para levar para quitar débito fiscal. Lá do seu cliente que está vindo. Isso ele sabe, você ainda não. Às vezes também ele não pode nem saber. Mas quando ele chega na sua loja e verifica se o carro pode ou não entrar no Renave, isso é consultado na Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda, que ele pode ter um parcelamento de tributo, e aquele carro pode estar indicado como garantia, mas ele não, o sistema da Fazenda não chega a gravar o carro. Ele só fica indicado como garantia, então ele não permite transferir, mas o carro não tem nenhum gravame no documento. Então, tem vários pontos, por isso que foram aparecendo novos motivos de não aptidão, né, que precisam ser olhados e monitorados. Então, apareceu aqui um motivo, sei lá, CRV pendente. Quem que vai resolver? É o próprio lojista que está comprando ou é o cliente? Não, você tem que emitir um CRV novo, entra aí no aplicativo, tal, emite um ATPV ali. Sim. Né, ele informa também se o veículo já tem comunicação de venda, né, todas as situações possíveis do Renave, ele informa e monitora. Então, na verdade, a gente tem uma amplitude maior de busca e de consulta. Uhum. A consulta aptidão para entrar no Renave, ela é eficaz, né? E ela foi admitida, né, para entrar no sistema, né? Então ela é pertinente, mas o Renave In, ele vai o quê? Ele vai além disso. Ele vai buscar informação para te deixar mais seguro para fazer o negócio. Exatamente. Né? Antes. É como a gente sempre conversa, né? Eu que venho de loja, né? E vocês que estão, né, fervendo no segmento, todo mundo sabe que para cada carro que você compra ou põe para dentro, tem 10 que foram avaliados. Então são esses 10 carros avaliados que a gente precisa saber o que está acontecendo com eles. Então, assim, muito antes de chegar no ponto de passar 3, 4 horas atendendo o cliente, fazendo test drive, testa o carro aqui, leva para casa, tal. Lá no final, você vai lá consultar e vai ver que o carro tem problema e não tem como fazer uma proposta. Assim você já começa atendendo o cliente dizendo, tá aqui o seu Pix das pendências do veículo, né, pendências de débitos veiculares, e você tem que ir lá fazer um recall, emitir um documento que ficou pendente e tal, né? Ou então, vem um negócio aqui da Procuradoria da Fazenda, o que é, tal, o cara vai trazer um processo, falar com o advogado dele, indicar outra garantia que também funciona. Então, assim, 3, 4 dias ele consegue resolver aquele problema e não trazer esse problema para dentro da loja. Porque, né, você manda uma proposta firme, comercial, tá louco para fechar um negócio, às vezes espremeu margem, provou ficha, fez tudo, chega na hora de fechar o negócio, não deu. Não, faz total sentido. O Renave, como um todo, ele é uma ferramenta que vai ajudar muito na velocidade da transferência dos documentos da loja. Essa é a proposta dele. Sem dúvida. E o Renave In, ele chega para somar com velocidade essa interpretação, essa avaliação. Né? Porque quando o carro, você falou, você desenhou o dia a dia da loja, muito feliz, como sempre, com a tua experiência de automóvel, você está muito presente aí no seu DNA. É isso que a gente precisa, porque também, Rodrigo, é natural, não é toda loja que tem uma estrutura administrativa, né? Que você vai conseguir ter alguém, uma menina ou um rapaz específico para consultar débito. Né? Olha, pera no seguinte, vai aqui no nome administrativo e consulta o débito. Não, o teu vendedor e o teu gerente vai ter isso na palma da mão. Exatamente. E vai poder usar isso, inclusive, como ferramenta de negociação. Sem dúvida. Fala, olha, Rodrigo, o seu carro vale X, mas você tem Y de débito. Vamos negociar agora. É isso aí. Tá certo? E, sobretudo, com essa parte jurídica, que é fundamental. Sempre tem um jabuti aí dentro do negócio de carro. É. Então, agora, Rodrigo, isso é fácil, isso a pessoa vai ter o quê? Tem que instalar, baixar um app,
Como é que funciona isso daí? Não precisa baixar nada, na verdade é só salvar o contato do WhatsApp Tá. e usar, mandar um oi. É um contato do WhatsApp. É um contato do WhatsApp, você fala com o robô. Você mandando um oi pro robô, ele já responde, solicita a placa, depois o número do CRV e fala naturalmente como se fosse uma pessoa tudo que ocorreu com aquele veículo, inclusive dá a instrução, diz, ó, pague o Pix abaixo, mostra o extrato. Quando vem essas respostas dele, depois, 2, 3 dias depois, ele avisa e diz, ó, aquele veículo placa tal agora está liberado, foi pago os débitos, tal, os débitos foram baixados, enfim. Né? Então, e toda vez que você entra ali, se tiver 4, 5 carros que estão no monitoramento, a primeira mensagem que o nosso robô envia para o lojista é: essas placas estão em monitoramento, ainda não estão finalizadas. Para ele evitar de ficar naquela dúvida. Puta, mas eu pedi 4, 5 placas, agora eu não lembro qual é a placa que eu estou precisando. Ou então, puta, será que tal placa já foi resolvido? Se eu olhar ali, tá na pendência ainda não está resolvido. Então, a gente dá sempre essa memoriazinha no início. É um sistema ultra simples de ser usado. A estrutura da loja, como você estava falando em pessoal agora, vou puxar esse assunto. Geralmente, uma loja de veículos, o que ela é? Ela tem o dono da loja, que é quem ou compra ou autoriza a compra. Normalmente, ele autoriza as vendas, e ele tem ali alguns vendedores dele contratados, tal, que ele, né, vai autorizando as vendas de um por um, as negociações, autoriza carro a entrar, tudo mais, tal. Mas, geralmente, as compras, principalmente compra em quantidade um pouco maior, o lojista mesmo que faz, porque é o dia a dia, esse é o negócio dele, é comprar bem, porque vender é o mercado que vai dizer se ele vai poder vender bem ou não. Comprar bem. Isso mesmo, comprar bem e comprar certo. Né? E comprar bem é a parte que o lojista sabe fazer, né? Desde sempre, é o negócio dele saber comprar bem. E comprar certo, a gente pode ajudar bastante agora nesse momento do mercado, né? Com a ferramenta do Renavin. Tá, vamos lá, Rodrigo. Eu aqui sou da loja. Eu tenho que cadastrar a loja para ter o contato do WhatsApp? Não. Como é que funciona para eu fazer essa consulta? Bom, a gente pode colocar na tela um QR Code e também um link para o pessoal clicar, tal, ali na descrição do vídeo, tal, porque clicando nisso e se estiver olhando no telefone, ele já vai direto para dentro do contato do Renavin Alvesp. Tá. Só mandar um oi lá. Se o seu telefone nunca usou o nosso robô, a gente vai pedir exclusivamente um documento, que pode ser um CPF ou um CNPJ. Para registrar o contato. Os dados só porque a gente precisa para a parte fiscal isso, que a gente é obrigado a emitir os documentos fiscais de faturamento. Então, assim, a gente precisa de um CPF ou de um CNPJ. Você clica no SIM para confirmar seus dados. A gente busca tudo isso automático, não tem que ficar preenchendo nada, só o seu documento mesmo. A partir dali, o uso já é normal. Nós damos já de cara, a pedido da Alvesp, ao pedido do Alcides aqui, assim, porra, mas o cara precisa fazer um test drive. Sim. Então a gente já libera nesse primeiro acesso, quando nasce o seu usuário do Renavin, você já tem uma consulta grátis. Então, você vai lá, digita uma placa, um CRV, a gente já vai fazer aquela consulta toda, você já vai descobrir ali naquele momento se o sistema é para você ou não é para você. Puta, gostei ou não gostei, não tem meio termo, né? Então... Sim. Ou lá um dia, sei lá, vou voltar a usar tal. O que acontece? Quando você usa esse crédito que tem lá, o sistema passa a aparecer para você ali uma opção de adicionar créditos. É um sistema pré-pago, não tem mensalidade, não tem assinatura, não tem contrato, tem só os termos e condições de uso, tal, que você acessa lá pelo perfil do WhatsApp. Mas não tem nenhum tipo de... Se nunca mais quiser usar, deleta ali, arquiva aquele contato e acabou. Nunca mais volta a falar com a gente. Mas, se você quiser usar, você coloca, por exemplo, clica ali, né, em adicionar crédito, coloca quantos reais de crédito você quer colocar para usar, ou, por exemplo, se for né, a gente gera esse código Pix automático para você, então, dali você recorta e já cola no seu banco, paga e passa a usar, ou se for, por exemplo, um avaliador, um vendedor que você autorizou a usar pela empresa, lá com o telefone dele, ele gera esse código pré-pago e envia para você, envia para um assistente, enfim, financeiro que vai pagar isso, e o crédito aparece lá para ele, né, no telefone, naquele usuário, dizendo, ó, agora você tem tanto de crédito. Tá, mas vamos lá. A pergunta que não quer calar. Quanto custa esse milagre? Que é um milagre, isso é. Quanto custa isso daí? Esse milagre custa R$ 4,95, cara. Ele era... O custo inicial dele ia ser R$ 9,90, também foi...
muito pleiteado pela Alvesp aqui, disse, cara, nós vamos fazer volume, nós vamos trazer gente para dentro, porra, isso tem que ser mais barato, e nós ficamos, até que chegamos a, porra, R$4,90, 50% de desconto. Tá, vamos lá, então. Ia ser uma promoção de lançamento, mas a gente vai botar isso como um preço regular aí para o pessoal da Alvesp. Vamos lá, ó. Consulta é parte integrante do seu negócio. Comprar e vender automóvel não tem como descolar a consulta. A gente entende, sabe que existem inúmeras consultas e respeitamos todas, mas nós entendemos que para esse momento do Renave, o Renave em Alvesp, para você é fundamental. E nós brigamos com o Rodrigo, assim, batemos aí, falamos bastante com ele para ter algo que fosse bom, mas acessível. Então, por R$ 4,95, é isso? É isso aí. Por R$ 4,95, você vai ter essa consulta instantânea na palma da mão. Você não tem que parar para ir em algum lugar e poder fazer. Você vai fazer a consulta na palma da mão. Quem? Você, o seu gerente, o teu vendedor, o teu administrativo. Você vai colocar lá um crédito, como o Rodrigo falou, é pré-pago. Né? Se você quiser, você usa. Se enquanto você usa, você paga. Não tem contrato, não tem letra miúda, não tem mensalidade, não tem taxa, não tem nada. Então, assim, olha, faz um teste. Pega o seu carro, que tem a maior lista aí de débito. Faz um teste. Pega um carro seu, que é um carro de placa de fora, que pode ter uma consulta aí de Renainf. Pega aí, põe lá para consultar. Ah, mas carro de fora eu não entro no Renave. Isso é outro assunto. A gente quer que você use faça um teste de algo mais nevrálgico. Qual que é o problema aí de consulta? Pega o carro que você sabe que tem maior índice de pendência. Põe lá para consultar e vê esse monitoramento que a Renave oferece durante uma semana. E cai para dentro, né? Sai para usar, porque R$ 4,95 não tem consulta. Eu acho que não tem consulta que traz o que ele traz pelo esse preço que ele está divulgando. Acima disso, geralmente é o custo da pesquisa só de débitos veiculares. Ou então o tempo, né? Porque você pega o tempo de um funcionário ou seu mesmo, para ficar em sites e tudo, procurando e tal, e não tem certeza se aquilo realmente ficou ok, né? Sim. Tem o risco, né? Que é um risco enorme de ter um carro, né, entrando numa negociação que pode ter algum problema, então a gente consegue aí trazer uma ferramenta que realmente vai ajudar bastante nesse momento e você pega os carros do seu estoque, por exemplo, para saber, pô, será que esses carros todos aqui vão poder ir no Renave? Pô, o meu cadastro está pendente no Credencia e tal, já, pô, eu estou tentando, já contratei aqui uma empresa de integração, já contratei aqui o pessoal para fazer o Credencia para mim, né? Pô, tô tudo certo, só que, pô, já tô há 2 semanas esperando, tô querendo saber se esses meus carros aqui podem ou não. Usando o nosso sistema, você consulta direto, faz a consulta do Renave direto e tal, sem ter que usar o seu próprio cadastro da loja. Né? Faz essas consultas todas, a gente entrega a informação, e ele é um sistema não transacional, então não tem risco nenhum para o usuário, nem para o dono do carro, nem para ninguém. Ele não conecta com nenhum tipo de transação do veículo, ele é apenas consulta, ele só consulta. Consulta e quita débito, né? Então o maior risco que tem é quitar os débitos do veículo. Espetacular, Então, espetacular. Bom, penso eu que ele pode pegar o débito e transacionar com a loja e tentar formatar no melhor jeito possível para eles, ou paga, ou desconta do carro, ou paga no cartão. Né? O importante é ele ter a noção de que ele tem lá em pendência. Isso é fundamental. Rodrigo, eu fico feliz mais uma vez com a tua presença. Sei que você tem uma agenda super corrida em São Paulo. Muito obrigado. A gente vai colocar isso no ar o mais breve possível. Vamos colocar o link, né, o QR Code para fazer lá entrar no Renave. Nós também vamos divulgar em todos os grupos de WhatsApp que nós estamos, divulgar essa importante ferramenta para o setor. E, sobretudo, o seguinte, faça o teste. O teste é intuitivo e você vai se sentir seguro depois em poder comprar o crédito e poder usar essa ferramenta. Isso aí, recompartilha, né? Porque é simples como compartilhar um contato de WhatsApp. Você recebeu o contato, tem ele salvo no seu celular, envia num grupo de WhatsApp, envia para um amigo que trabalha com carro também. Isso vai ajudando a dar uma organizada no mercado, né? Não, é sensacional. Mais nós vamos divulgar também, o Rodrigo falou, que eu acho que vai ser fundamental, a gente também explorar
essas 32 dificuldades, né, que são impeditivos para você poder colocar o carro no Renave. Pessoal, impeditivo de colocar o carro no Renave é só uma questão, tá? Porque se não serve para entrar no Renave, não serve para você comprar na sua loja. Tá? Então, tenta ver por esse lado, tá? Então, por R$ 4,95, você tem essa consulta aí ampla, beleza? Rodrigo, muito obrigado. Olha, durante todo o tempo que nós estivemos aqui no Alvesp Podcast, estivemos com a tela aqui ao fundo do Sindialto Alvesp Summit 2025, que será no dia 24 de abril. Esse ano nós vamos trazer para o calendário mais cedo, o setor está muito quente e a gente resolveu antecipar o calendário, tá? Então, se você tem compromisso, se tem casamento, desmarca. Se você for o noivo, muda de data, beleza? Tá? Não perca a Carro Pago e o Renave estarão conosco lá também no Alvesp Summit. Vamos com tudo. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Beleza? Valeu. Tá? Pessoal, Renave na veia. Vamos com tudo. Juntos somos gigantes.